Dando sequência, então, à parte de circuitos elétricos simples, parte número 2. Então, na parte número 1, nós aprendemos a definição do circuito elétrico simples, que é aquele circuito constituído de apenas uma resistência elétrica. Vimos um famoso efeito, importantíssimo para qualquer aluno que vai fazer vestibular, que é o fenômeno do efeito Joule, fundamental. Só que a abordagem que a gente fez na parte número 1 foi uma abordagem macroscópica, na qual a gente tem aqui a representação de uma diferença de potencial sendo oferecida por meio de fios condutores de resistência desprezível para uma resistência elétrica. Você então vai ter os 3 pilares que constituem um circuito elétrico simples, que é a diferença de potencial, um caminho fechado, uma resistência elétrica, surgindo então uma corrente elétrica. Muito bem, essa corrente elétrica que surge aqui no nosso circuito simples, ela vai ter que passar por uma resistência elétrica. E ao passar por essa resistência elétrica, você tem a corrente perdendo parte da sua energia, sendo transformada em calor. Entretanto, essa corrente, ao passar pela resistência, não muda o seu valor, apesar dela perder parte da sua energia. Só que isso é a nossa abordagem macroscópica, que foi apresentada na parte número 1. Para que você entenda o questionamento da parte número 2, que é a abordagem microscópica, eu vou te fazer 2 perguntas. Por que quando essa corrente elétrica passa pela resistência, produz calor? Pergunta número 1. Segunda pergunta, se a corrente elétrica perde parte da sua energia ao passar pela resistência, por que o seu valor não altera, ou seja, por que não há um decréscimo no valor da corrente se ela perdeu parte da sua energia sendo transformada em calor? Para ter a resposta a essas 2 perguntas, eu preciso te apresentar uma abordagem microscópica. Então vem comigo aqui. Eu vou pegar esse desenho aqui e vou ampliar ele, vou substituir a diferença de potencial por uma pilha e vou substituir a resistência elétrica por um trecho de um fio condutor, que é o que constitui uma resistência elétrica. Muito bem? Dentro do fio condutor, por ser condutor, você possui muitos elétrons livres. Eu representei apenas um que está aqui em verdinho, um elétron livre. É ele que vai entrar em movimento. Muito bem. Quando eu fechar essa chave, o que vai acontecer? Quando eu fechar a chave, ou seja, quando você ligar o interruptor do seu quarto, não vai acender a luz? Por que isso vai acontecer? Então vamos lá. Se você pegar então e fechar essa chave, você vai oferecer às extremidades do fio a mesma diferença de potencial que você tem lá da pilha. Então aqui do lado esquerdo você vai ter o maior potencial, do lado direito você vai ter o menor potencial que foi transferido da bateria para as extremidades do fio. Bacana? Ao estabelecer uma diferença de potencial dentro do fio, vai surgir ou vai ser estabelecido um campo elétrico. E você precisa lembrar da sua matéria de campo elétrico, que o campo elétrico ele sempre é divergente do positivo e convergente para o negativo. Portanto, o campo elétrico, que é um vetor, ele está do maior para o menor potencial. Então, aqui dentro do fio foi estabelecido o campo elétrico. E o que acontece? Quando você tem uma carga, se você estabelece um campo elétrico, essa carga interage com o campo elétrico. E interação na física é força. E como é que você calcula essa força? A força elétrica de interação dessa carga com este vetor campo elétrico é dado pelo produto da carga pelo vetor campo elétrico. Então, a força que vai surgir neste elétron é o produto da carga pelo vetor campo elétrico. Percebam, então, que é uma relação vetorial. E o que acontece, então, se essa carga é negativa, como é o caso do elétron livre? Quando a carga é negativa, esses 2 vetores terão a mesma direção, mas terão sentidos opostos. Então, se o campo elétrico no seu quadro aqui está da esquerda para a direita, vai surgir uma força elétrica da direita para a esquerda. Eis a sua força elétrica que provoca então, que coloca então, todos os elétrons livres desse condutor num movimento ordenado conhecido como corrente elétrica. E a partir daí é que vai surgir o efeito Joule. Agora, para você entender bem o efeito Joule, eu preciso te dizer que essa força elétrica não é a única força que atua neste elétron livre. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma analogia, um pequeno experimento muito simples para você entender o que é resistência elétrica. Vamos lá? Pois muito bem, nós vamos fazer uma analogia ao movimento do elétron livre dentro de um meio condutor. Para que a gente possa fazer isso, eu estou utilizando aqui uma tábua, como se fosse o nosso fio condutor, ou seja, o meio de condução. E a bolinha de gude, neste momento, vai atuar como se fosse o elétron livre.
Você já sabe, neste momento, que tem uma força elétrica devido a uma diferença de potencial e o estabelecimento de um campo elétrico, uma força elétrica atuando sobre este elétron livre, que no caso é a nossa bolinha de gude. Só que para que a gente possa ter uma força atuando da mesma maneira nessa bolinha de gude, então eu vou inclinar um pouco o nosso plano para que eu tenha a força-peso apresentando uma componente na direção deste plano inclinado. Bacana? Então nós vamos inclinar um pouquinho aqui o plano. O que acontece se eu solto então essa bolinha? Por ação dessa força, que seria a força elétrica, mas que na verdade vai ser a componente da força-peso, essa bolinha vai para o outro lado. Acontece que este movimento que você acabou de ver não é o movimento real do elétron livre dentro da matéria. Por quê, capitão? Porque toda matéria é constituída de átomos que foram representados por esses preguinhos aqui. Então, observe neste momento que você tem na tábua aqui pregos representando os átomos da matéria. Muito bem, então vamos repetir o movimento para você entender como que é o movimento real deste elétron livre. Eu vou soltar essa bolinha, eu vou inclinar um pouquinho o plano aqui, para você ter uma componente da força-peso atuando como se fosse a força elétrica no elétron, e eu vou inclinar e eu vou soltar essa bolinha. Olha, perceba o que vai acontecer. Você observou que essa bolinha de gude, para sair do lado e para o outro lado, ela interagiu com esses pregos, ou seja, o elétron interage com os átomos. Então o movimento, ele não é um movimento completamente retilíneo, ele sofreu desvios. A gente pode observar então, por exemplo, que ao soltar a bolinha, ela interagiu com este prego, depois ela veio para este, depois ela veio para este, depois ela veio para este, depois ela veio para este até chegar aqui. Então a trajetória, na verdade, ela foi completamente irregular. Uma trajetória assim. Não é à toa que a simbologia da resistência elétrica é exatamente esta, mostrando que o elétron, ao passar por uma resistência elétrica, tem o seu caminho todo sendo desviado pela presença ou pela interação com os átomos que constituem a matéria. É por isso que você tem essa representação para a resistência elétrica. Então, feita a nossa analogia a respeito do movimento do elétron dentro do condutor, eu quero que você volte agora para a nossa figura, porque a gente possa, então, analisar o seguinte. Foi estabelecido o campo elétrico? Foi. O elétron possui carga? Sim. Interagiu com o campo elétrico? Interagiu. Interação na física é força. Então surgiu uma força elétrica trazendo esse elétron do menor para o maior potencial. O movimento real desse elétron aqui dentro. Entretanto, você viu que toda matéria ela se opõe à passagem do movimento desses elétrons devido à presença de átomos. Porque aí esses elétrons vão interagir com esses átomos. Isso é resistência elétrica. Olha o nome, resistência, resiste à passagem do elétron. Como que ela resiste? Devido a essas interações, então, durante o deslocamento, existe uma força resultante sempre contrária ao movimento devido a essas interações, causada por essa resistência elétrica, que eu vou chamar de força de oposição. E ao apresentar para você, então, agora essa força de oposição, a gente tem 4 conclusões fundamentais para o entendimento microscópico do efeito Joule. Começando com a primeira constatação. O campo elétrico, ao ser ligado à chave, é estabelecido dentro do condutor à velocidade da luz. Então, quando você fecha essa chave e estabelece a diferença de potencial, este campo elétrico, ele é estabelecido dentro do condutor à velocidade da luz, portanto, quase instantaneamente. E lá dentro da sua resistência, como é o caso de uma lâmpada, já tem elétron livre? Tem. Então, o campo elétrico foi lá? Foi. Então, ele já coloca esses elétrons em movimento, quase instantaneamente. É por isso que quando você liga o interruptor do seu quarto, a luz acende imediatamente. Bacana? Então a nossa primeira conclusão é que tanto o movimento da corrente elétrica quanto o efeito Joule inerente a isso ocorre quase instantaneamente. Por quê? Porque o campo elétrico é estabelecido à velocidade da luz. Tudo bem? Segunda conclusão, essa força de oposição, ela é contrária ao movimento? É. Sempre, sempre. Você não conhece nenhuma outra força, por um acaso, que é sempre contrária ao movimento, não? Não é a força de atrito? E o que o atrito produz? Esfrega a sua mão no braço e você vai perceber que ele está esquentando, porque a força de atrito produz calor. E se por um acaso a força de oposição atua como força de atrito, ela aumenta a agitação devido a essas interações
Aumenta a agitação da matéria, aumentando a temperatura e produzindo calor. Como é que é o nome disso? Efeito Joule. Segunda observação, segunda conclusão fundamental. Bacana? Terceira conclusão. Essa força de oposição é sempre contrária à força elétrica, não é? Você precisa saber que essa força de oposição, ela na média é igual à força elétrica. E se ela tem sentido contrário, uma anula a outra. Assim sendo, a força resultante, na média, é nula. O que provoca isso? Não vai ser um movimento acelerado, e sim vai ser um movimento uniforme. Portanto, a velocidade da corrente ela é constante. E para que você entenda, e inclusive tire um erro de senso comum de você. Apesar de ser elétron, a velocidade da corrente ela não é alta, ela é baixíssima. A velocidade da corrente que é constante é da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo. Porque como aquela força de oposição já surge assim que é estabelecido o campo elétrico, não dá tempo nem dela ganhar velocidade suficiente para aumentar. Então ela vai com uma velocidade muito baixa de 10 a menos 4 metros por segundo. Bacana? Então aprenda isso, a velocidade da corrente é constante e de baixo valor. 10 a menos 4 metros por segundo é a ordem de grandeza dela. Tudo bem? Finalmente, a parte mais importante dessa constatação do efeito Joule, numa visão, numa abordagem microscópica. É o seguinte, olha para cá, eu fiz aqui o nosso desenho da corrente hipotética, que é a corrente convencional, que é um movimento de cargas positivas, vindo do maior para o menor potencial. É isso que você aprendeu. Pois muito bem. Na aula de potencial elétrico, eu pedi ao aluno que nunca deixe de desvincular potencial elétrico de energia potencial. Ok? Então eu te pergunto, é a corrente que vai perder energia para produzir esse efeito Joule, ou seja, dissipar parte da sua energia para produzir calor? Sim. Por que quando ela passa pela resistência, então ela não tem um decréscimo do seu valor da corrente? A primeira pergunta que eu te faço é, quantas energias você acha que a corrente transporta? São duas. Por quê? Corrente elétrica não é carga em movimento? Qual é a energia que está vinculada ao movimento? Energia cinética. Só que ela está numa região que possui potencial elétrico. Então, além da energia cinética de movimento, ela também possui energia potencial, não possui? Pois muito bem. Então, a energia da corrente, são duas energias. Ela não tem apenas uma. Ela possui duas. Uma cinética e outra potencial. A cinética, vinculada ao movimento. É essa energia que está vinculada ao valor da corrente. O valor da corrente alteraria se alterasse a energia cinética. Mas o que você acabou de aprender? Que a velocidade da corrente é constante. Portanto, ela não altera o valor da energia cinética. Então, não altera o valor da corrente. Mas, capitão, qual é a energia então que ela perde? Olha para cá, cara aluno. O que esse sinal positivo significa? Maior potencial, portanto, maior energia potencial. O que significa esse sinal negativo? Menor potencial, portanto, menor energia potencial. Então, quando a corrente passa, ela muda o seu valor? Não, porque ela não altera a energia cinética que fica constante. Por isso que o valor da corrente não muda. Mas qual é a energia que ela perde? A energia potencial. É por isso que há uma queda de tensão quando a corrente passa por uma resistência. Então, o efeito Joule, de uma forma mais minuciosa, é a transformação da energia potencial elétrica em calor, sem alterar sua energia cinética, portanto, sem alterar o valor da corrente. E isso é tão importante, mas tão importante, que a questão que eu vou apresentar para vocês agora, que cobrou exatamente este conceito que eu acabei de falar, o Enem de 2013. Então, vamos resolver agora a questão do Enem de 2013, que fala exatamente sobre este assunto aqui. Vamos lá? Vamos então resolver a questão do Enem de 2013 que aborda este assunto que foi apresentado para você agora. Um circuito é formado por uma pilha, uma lâmpada incandescente e uma chave interruptora. Trata-se, portanto, do circuito simples. Identificou? Ao se ligar a chave, a lâmpada acende quase instantaneamente, irradiando calor e luz. Popularmente, então a partir de agora ele vai falar qual é o erro de senso comum. Popularmente, associa-se o fenômeno da irradiação de energia a um desgaste da corrente elétrica ao atravessar o filamento da lâmpada e à rapidez com que a lâmpada começa a brilhar. Essa explicação está em desacordo com o modelo clássico da corrente que você já sabe qual que é. Então vamos lá. De acordo com o modelo mencionado, o fato da lâmpada acender quase instantaneamente está relacionado à rapidez com o quê?
Tem a ver com a rapidez com que o fluido se desloca no circuito, proposição da letra A? Não. Existem dois erros. A velocidade ela é baixa da corrente e não é fluido elétrico, é fluxo elétrico. Então a letra A está incorreta. Letra B. O fato da lâmpada acender quase instantaneamente tem a ver com a rapidez com que as cargas negativas móveis atravessam o circuito? Não, porque você aprendeu que inclusive a velocidade da corrente é da ordem de 10 a menos 4 metros por segundo. Não é esta rapidez com que faz com que a lâmpada se acenda quase instantaneamente. Letra C. O fato da lâmpada brilhar quase instantaneamente tem a ver com a rapidez com que a bateria libera cargas móveis para a lâmpada? O que ele está querendo buscar? Aqueles alunos que acham que os elétrons vão sair da bateria e alcançar a lâmpada rapidamente. Não é isso. Letra D. O fato da lâmpada brilhar quase instantaneamente tem a ver com a rapidez com que o campo elétrico se estabelece em todos os pontos do circuito? Sim. É exatamente isso. O campo elétrico é estabelecido em todos os pontos do circuito à velocidade da luz, portanto quase instantaneamente. Como lá no filamento da lâmpada já existe elétrons livres, quase instantaneamente estes elétrons livres que já estão lá no filamento da lâmpada começam seu movimento ordenado, irradiando calor e luz. Letra D é a letra correta. É isso aí, esperamos então que a gente possa ter contribuído um pouquinho com a revisão da parte de circuito elétrico simples, que é essa parte inicial e conceitual a respeito do assunto do fenômeno do efeito Joule, numa abordagem macro e microscópica, que também foi um assunto muito importante, já cobrado no próprio Enem. E a gente vai disponibilizar outros vídeos no grupo da Salinha de Física JC lá do Facebook. Então, em buscar, você digita Salinha de Física JC, curte a página que você vai ser informado a respeito de outros vídeos como este que possa te ajudar no seu caminho rumo ao sucesso, rumo à aprovação em qualquer vestibular e também no Enem. Ok? É isso aí.